Saudações, diletos discentes, aqui quem vos fala é o professor Éder, disciplina Ensino Religioso, Unidade Escolar Estado de São Paulo, primeiro ano. Hoje nós vamos corrigir o nosso exercício da aula passada sobre as grandes religiões da humanidade, o judaísmo, ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa correção comentada das questões sobre as grandes religiões da humanidade. A primeira grande religião que nós falamos foi o judaísmo. E vamos, sem delongas, para o exercício. Primeira questão. O que se quer dizer quando se caracteriza o judaísmo como uma religião profética? Ora, se quer dizer simplesmente que na base da origem, da fundação dessa religião, se encontra uma figura que estabelece uma ponte entre a deidade, a entidade divina, e os homens comuns. Essa ponte, esse link, é chamado de profeta, ou seja, o profeta é a pessoa, é o homem que tem um diálogo mais próximo com Deus e que comunica a esses homens as revelações recebidas de Deus. Então, na história do judaísmo, nós temos grandes profetas, né? Segunda questão, explique o que é monoteísmo. Monoteísmo vem do grego monos, quer dizer único, e theos, Deus. Então, monoteísmo diz-se da religião, da crença em um único Deus, em um só Deus. Terceira questão. Identifique a origem e o criador do judaísmo. O judaísmo foi fundado por Abraão, pai do povo judeu, o chamado patriarca, e por Moisés, que foi o responsável pela codificação e organização da religião judaica em si, na Palestina, há cerca de 1800 anos antes de Cristo. Portanto, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. Está aí os dois patriarcas, a imagem aí, de Abraão e Moisés. Quarta questão. Quais os principais livros sagrados do judaísmo? O judaísmo tem como seu principal livro sagrado a Torá, que é chamada de a Lei, que contém os escritos proféticos, históricos e poéticos. A Torá ela constitui a base do judaísmo, sem a qual este não existiria. Apesar da palavra ser usada com muita frequência, em referência a todo o corpo de textos judaicos sagrados, o Talmud, o Midrash e as obras da Kabbalah, sua definição precisa é Shamsá Shunshei Torá. Os 5 livros da Torá eles vão exatamente corresponder à bíblica ou à Bíblia hebraica, que para nós cristãos ou judaico-cristãos são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que estão também na Bíblia dos cristãos católicos ou evangélicos. Então, a saber quais são esses livros, são os 5 primeiros: Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamdab, Números, Devarim, Deuteronômio, e o Talmud, que contém comentários sobre a Torá. Então são essas duas obras, a Torá e o Talmud. Quinta questão, pesquise e anote em seu caderno o que é circuncisão e por quais razões os judeus adotam essa prática. Primeiro, o termo circuncisão tem origem no latim circuncidere, que significa cortar à volta, cortar em torno. Chama-se circuncisão masculina a remoção do prepúcio, da pele que cobre, do órgão sexual masculino. No procedimento mais comum, o prepúcio, a pele que cobre, ela é aberta e as suas aderências são removidas, e a pele separada da glande. Posteriormente, é colocado um grampo próprio para estabilizar o órgão e a pele do prepúcio é cortada. No judaísmo, a circuncisão faz parte da lei religiosa. A prática ela foi adotada como uma forma de sacrifício religioso, ou chamado rito de passagem, que vai marcar o quê? A entrada de um rapaz na idade adulta. Segundo a tradição, ela tem que ser realizada até o 8º dia do nascimento. Tem o sentido de um sinal da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes, e de um rito de inserção no povo eleito. Deus terá tornado obrigatória a prática da circuncisão masculina para Abraão
um ano antes do nascer Isaac, que foi o seu primeiro filho, ok? Então tá aí todo o nosso exercício corrigido. Dicas de cinema. Dicas de cinema, final de semana aí chegando, tenho algumas dicas para passar para os diletos discentes. Primeira dica, eu vou dar uma dica raiz e uma dica Nutella. Você pode escolher uma ou outra, né? Observe, a dica raiz é porque a raiz eu vou aqui indicar para vocês dois filmes, um clássico, né, raiz, e um Nutella, né, moderno. Ver, não é nenhum desmerecimento de nenhum nem a outro. Todas as duas obras são grandiosas e têm o seu valor estético, ok? Primeira obra, Os Dez Mandamentos, ano 1956, direção Cécile B. DeMille, gênero ação e drama. A história do profeta Moisés, por si só, já é para lá de emocionante e cheia de ação. Ao receber um tratamento hollywoodiano, fica mais eletrizante ainda. Claro que por se tratar de um filme dos anos 50, não podemos esperar o dinamismo e os efeitos especiais dos filmes de ação atuais. Recebeu 7 indicações ao Oscar de 1957 e venceu na categoria Efeitos Especiais. Esse é um filme clássico da história do cinema. Ele está dentro da lista dos 14 melhores filmes, ok? E a dica Nutella é também Os Dez Mandamentos, ano 2016, direção Alexandre Avancini, gênero aventura-drama. É uma adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e na célebre novela homônima da Rede Record de televisão, que foi um dos maiores fenômenos de audiência dos últimos tempos da televisão brasileira. A épica e emocionante saga de Moisés, retratada na novela, que cobre mais de 100 anos de história e adapta livremente 4 livros da Bíblia, ganhou cenas inéditas e um final diferente do veiculado na televisão. Fica aí a dica, ok? Para os diletos discentes escolher a dica raiz ou a dica Nutella. Nossa mensagem final de misericórdia, perdão, justiça, amor, bem, verdade e a paz no centro de tudo. A Torá nos ensinou a desejar um mundo destacado pelo amor, em que os homens vivam em paz e compreensão mútuas, em lealdade e fraternidade. Ela nos inspirou a fé de que o destino definitivo do homem é colaborar na edificação do teu reino, o reino dos céus. Obrigado a todos e até a próxima.